Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais informações do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Eu fiquei uma semana fora, estava no Uruguai acompanhando as homenagens, o velório de Pepe Mujica. Laura Couto sempre com a gente, estava com saudade já, Laura. Vamos para o noticiário, né? Boa tarde, Rodrigo. Muito bom ter você de volta. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Valeu, estamos de volta. Boa tarde para você que mora nesse país em que o bolsonarismo parece abandonar um ferido na sequência do outro. Sabe aquela expressão, abandonar o ferido na beira da estrada? Não se abandona um companheiro ferido na beira da estrada? O bolsonarismo abandona. Parece que mais um agora. Fábio Van Garten, que foi ministro, assessor, braço direito de Jair Bolsonaro, foi demitido do cargo que possuía no PL, o Partido Liberal, depois de críticas a Michele Bolsonaro terem vazado. Já vamos falar sobre o fogo no parquinho bolsonarista. Já voltamos, porque é muito importante. O Fábio Van Garten é um arquivo do bolsonarismo. Em depoimento ao STF, essa é a principal notícia de hoje, então. Em depoimento ao STF, na qualidade de testemunha requisitada pela acusação, ou seja, pela Procuradoria-Geral da República, o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, confirmou que o chefe do Exército, Freire Gomes, ameaçou prender Bolsonaro se ele insistisse num caminho golpista. Importantíssimo isso, entregou tudo, hein? Porque o Freire Gomes, na segunda-feira, tinha dado uma aliviada. Hoje, Batista Júnior confirmou a informação. Vamos dar uma olhada? A nossa equipe separou aqui o trecho em que Batista Júnior fala exatamente sobre isso. Então, perguntado lá pelos ministros no STF, ele estava depondo e tal. O senhor confirma? Confirmo, sim, senhor. Acompanhei anteontem a repercussão do depoimento de Freire Gomes. Eu estava chegando de viagem. Freire Gomes é uma pessoa polida e educada. Ele não falou com agressividade que ele faria isso. Aliás, ele não faria isso, falar com agressividade. Mas é isso que ele falou para o Bolsonaro, com muita tranquilidade e calma. Mas colocou exatamente isso. Se ele fizer, eu vou ter que prender. Então, tá aí a frase. Ele mais de uma vez voltou a esse ponto. Nós vamos destacar ao longo dessa edição vários trechos em que Carlos de Almeida Batista Júnior, que foi comandante da Aeronáutica no governo Bolsonaro, entrega o que ouviu. E entrega e confirma, ele já tinha falado para a polícia, confirma que o Bolsonaro ouviu do chefe do Exército que se ele insistisse no golpe poderia ir preso. O depoimento de hoje não foi transmitido, mas foi aberto para os jornalistas. O ICL estava lá dentro, com a presença de Juliana Dalpiva. E é a Juliana que entra ao vivo agora. Juliana, muito obrigado, diretamente de Brasília, trabalhou no STF. A gente observa que ela já está ali se preparando para voar, está ali no aeroporto de Brasília. Juliana, boa tarde. O Batista Júnior foi bem mais firme do que o comandante do Exército, Freire Gomes, tinha sido na segunda-feira. E outra coisa que chama a atenção, né? Você vai falar disso para a gente. Nenhum dos réus estava lá hoje para acompanhar. Eles podiam estar, né? Mas nenhum quis estar ali para ficar frente a frente com o ex-chefe da Aeronáutica. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para a comunidade do ICL. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Sim, perfeito. Então, primeiro aspecto, eu até, Rodrigo, vou lembrar de memória aqui, não lembro se não tinha nenhum réu, mas quero frisar que Bolsonaro não estava, nem o general Braga Neto. Que aí, para quem não acompanhou tudo até aqui, lá na sala da primeira turma é disponibilizado para a gente um telão em que entram de videoconferência no link do Zoom todos os advogados e junto com os advogados entram alguns réus para acompanhar ali a audiência. Na segunda-feira, pela primeira vez a gente pôde ver o Braga Neto, que foi preso em dezembro e desde então a gente não podia ver. Ele ficou ali só para acompanhar esse início. E Rodrigo, esse é um primeiro aspecto para a gente conversar aqui. Por que o Braga Neto e o Bolsonaro quiseram acompanhar justamente a audiência que ia tomar o depoimento do general Freire Gomes? Por que será? Por que será? E a de hoje não acompanharam. Os dois aspectos. O primeiro é esse. O primeiro é
uma pressão para cima do general, né? Que eles já sabiam que, nas palavras do Braga Neto, como é que eu repeti isso já algumas vezes aqui na nossa transmissão. Como é que o Braga Neto se referia ao general Freire Gomes? E são palavras dele, tá? Desculpa o horário, gente, mas é cagão. É assim que o general Braga Neto se referia ao general Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época. E muito isso em função dele não querer aderir ao golpe, né? Independente dele ter falado com vários graus ali abaixo do que ele prestou depoimento na Polícia Federal, ele de fato não aderiu e confirmou a questão da minuta na segunda-feira. Mas o Bolsonaro e o Braga Neto botaram essa pressão nele ao entrar na audiência. E um segundo aspecto da comparação entre os dois depoimentos, Rodrigo, na segunda-feira, esse general que estava ali pressionado, tenso, gaguejando, tá? Ele chega acompanhado do advogado dele. Não é nenhum problema, tá? Faço questão de dizer, não é nenhum problema ele estar acompanhado do advogado. Mas ele foi acompanhado do advogado. O brigadeiro Batista Júnior, peito aberto, sozinho no depoimento com o ministro Alexandre de Moraes, ministro Fux. Os outros ministros não estavam hoje. Na segunda-feira também estava a Carmen Lúcia e o Zanin. Hoje estava só o Fux, além do ministro Moraes. E o Batista Júnior enfrenta ali o ministro Moraes, todas as perguntas do Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, e também todas as perguntas da defesa, sem orientação de advogado, só com algumas anotações dele que estavam ali. Claramente ele pegou ali em algum momento para consultar, ver quantas reuniões ele teve com o Bolsonaro, que foi uma das perguntas que foram feitas. E ele o tempo todo, muito diferente do Freire Gomes, assertivo, decisivo, respondendo com clareza, com objetividade, sem demonstrar uma tensão de querer controlar o que ele estava falando, que foi uma coisa que eu notei muito no depoimento do Freire Gomes. Ele queria o tempo todo tentar falar o menos possível. Sim. E, além de tudo, ele chegou com um discurso ensaiado para dizer, não teve esse negócio de voz de prisão, isso aí não teve. Ele nem foi perguntado, tá? Na segunda-feira, ele entregou de graça. Sim, sim. O brigadeiro, hoje, foi perguntado pelo menos 3 vezes sobre esse episódio, tá? E confirmou. E as 3 vezes ele confirmou e ele repetiu. Mas eu faço questão de deixar um esclarecimento aqui sobre isso, que eu acho que é importante que a nossa audiência acompanhe, a gente vai explicando na medida em que a gente consegue ir consolidando as informações, né, Rodrigo? O que ele fala? Ele relata, e aí, porque tem uma série de reuniões, tá? Então, para as pessoas começarem a compreender. O brigadeiro Batista Júnior relata uma série de reuniões que ele teve com o Bolsonaro em novembro de 2022. 5 reuniões, fala né? Que a partir... Né, Ju? Ele dá até as datas. A partir de novembro. Sim. De 5 reuniões. Uma delas é em dezembro, que é 5 de dezembro. As outras, basicamente, são em novembro. É nessas reuniões de novembro que ele disse que começa a notar que as discussões que estavam sendo feitas sobre GLO, 142, que no início eram só discussões, num tom de acalmar a sociedade, ele começa a entender que não era isso. Ele fala, né? Em algum momento, a partir do dia 9, dia 11, eu começo a entender que não é isso. O general Freire Gomes, nesse primeiro momento ele coloca o Paulo Sérgio também, que era o ministro da Defesa na época, o general Paulo Sérgio, nesse mesmo balaio, mesma linha, né? E aí ele vai falando sobre, nessas reuniões, só que aí ele não diz exatamente qual delas. Em algum momento, o Almir Ganier falar que tem as tropas à disposição do presidente. Em um outro momento, já assim, o Freire Gomes e ele tentando acalmar os ânimos do Bolsonaro para ele não seguir por esse caminho, dizendo que não tinha nada legal, que não dava para ir por aí, que isso não podia ser. E aí ele diz, e aí é que ele explica essa história da prisão, que ele fala que em algum momento, ao discutir hipótese, ele fala assim, para o presidente se continuar desse jeito, essa alegação pode levar, né, de ter que prender o senhor. Juliana. Então, assim, ele não é, ele fala assim, num tom polido, sim, educado. Ele não fala, não é uma, assim, deu voz de prisão. Exato. Vou te prender. Não é agressivo, não, mas ele confirma a existência desse diálogo entre o Freire Gomes e o Bolsonaro.
Juliana, perfeito. É muito importante que você estava dentro da sala, então trouxe as impressões, além da informação, as impressões, isso é sempre muito importante. Mas eu vou pedir para a Laura Cocho, que está aqui com a gente na redação, trazer mais um trecho. Laura, por favor, mais um trecho transcrito, já que não houve transmissão, mas a nossa equipe transcreveu, a Juliana, Heloísa Vilela. Traz para a gente, por favor, Laura. Oi, Juliana, boa tarde. Muito bom ter você aqui no Estélio Gente. Vou trazer aqui esse trecho em que o Bolsonaro fala sobre as intenções de propor medidas de exceção. Abre aspas, o presidente não colocou dessa forma que estava objetivando um golpe de Estado, mas começamos a imaginar que objetivos políticos de medida de exceção não eram para garantir a paz social até 1º de janeiro. Foi nesse contexto que o general Freire Gomes colocou a questão da prisão no âmbito dessa discussão, que era justamente o que você estava falando, né, Juliana? Exatamente. Tinha um papo, lembra, porque qual era o cenário de novembro de 2022? Um monte de gente na frente do quartel, num primeiro momento várias estradas fechadas, então tinha uma tensão. E ele disse que no início essas discussões estavam dando conta de tentar acalmar o país, pacificar o país. E aí a coisa vai escalando, ele começa a entender que essas discussões não iam ir por aí, que o que o Bolsonaro queria era outra coisa. Ele diz que o Bolsonaro nunca fala, né, dessa maneira, vou dar um golpe, quero dar um golpe. Até porque não dá nem para imaginar isso, né, Laura? Já pensou, Bolsonaro, assim, não, vamos aí dar um golpe. Na cabeça dele, ele não pensa que ele está dando um golpe, né? Ele achava que ele estava fazendo alguma coisa correta, mas é um golpe. A efetivação dessas medidas, impedir que o presidente Lula tomasse posse sem nenhuma justificativa legal, é contra a lei, é ilegal, é crime, é um golpe, é uma tentativa de golpe de Estado. Então, é nesse sentido que ele também explica como é que vai evoluindo o pensamento dele. Sim. Ele vai entendendo que as medidas estão caminhando para esse lugar e ele vai se afastando disso. Juliana, a gente tem exatamente o trecho aqui também transcrito em que ele vai falando dessa evolução, que as Forças Armadas achavam, GLO, se tiver necessidade, podemos fazer, mas não é para impedir a posse de Lula, é para tranquilizar o país. Aí ele percebe que não era bem assim. Vamos colocar aqui no telão, por favor, daí depois a Juliana comenta os dois trechos. Olha, então, o Batista Júnior depondo como testemunha, isso aqui é depoimento oficial, gente, o que ele falou para o STF, abre aspas. Durante todo o período eleitoral de 2022, as forças avaliam a conjuntura. Estávamos entendendo a sociedade, o povo rachado ao meio, sempre trabalhamos com hipótese de GLO, como previsto no artigo 142, por iniciativa de um dos poderes. No primeiro período, na reunião do dia 1º, estavam o ministro Paulo Sérgio da Defesa, os 3 comandantes e o advogado-geral da União. Colocamos que não havia fraude. Bolsonaro perguntou ao Bruno Bianco, que acho que era da Advocacia Geral da União, se havia alguma outra decisão jurídica a se tomar, e ele, o Bruno, disse que não. Portanto, o Bolsonaro começou a ouvir o que não queria, que não tinha indício de fraude. Mas segue, tem um outro trecho aqui do Batista Júnior que nós separamos. Então agora o trecho seguinte do Batista Júnior, podemos colocar aqui na tela e a gente já lê os dois na sequência, por favor. Não, é o próximo, né? Exatamente. No dia 14 de dezembro, o ministro Paulo Sérgio apresentou no Ministério da Defesa a minuta. Isso aqui é importantíssimo. Então aqui já não é reunião com o Bolsonaro, reunião no Ministério da Defesa. Aí diz o Batista Júnior, eu fui o último a chegar. O almirante Garnier estava de costas, o Paulo Sérgio de lado, o Freire Gomes estava de frente. Então o Paulo Sérgio disse, abre aspas, trouxe aqui esse documento para vocês lerem. Era a minuta do golpe. Não lembro se era um estado de defesa ou de sítio, mas não via motivo nenhum. O documento estava na mesa dentro de um plástico. Então perguntei se o documento previa a não assunção do presidente Lula, ou seja, que ele não tomaria posse. E ele, Paulo Sérgio, disse que sim, que o documento previa que Lula não tomaria posse. Respondi, Batista Júnior, que não admitia receber o documento. Levantei e saí da sala. Para mim isso aqui é um momento assim dramático, dá quase para a gente imaginar esta cena. E eu queria então passar para a Juliana Dalpiva, porque lembram daquela frase, o Lula não sobe a rampa, que eles ficavam repetindo e o pessoal nos quartéis também repetia? Tá aqui, né, Juliana? E tá no documento também. Tá no documento. Então, no documento, naqueles documentos que vieram à tona dos planos golpistas. Exatamente. Então tá aqui. Essa reunião no Ministério da Defesa, ele narra com detalhe, eu achei super importante também. Se você quiser dar uma arredondada aí na cobertura, que eu sei que você está pegando o avião. Por favor, Juliana.
Não, a gente está tão tranquilo. Tá Temos tranquilo. mais uns 5 minutos, se Boa, você vamos precisar. lá, vamos lá. Olha só, entre essas duas mensagens, esses dois momentos do depoimento que você mostrou, a reunião com o Bruno Bianco e o 14 de dezembro tem cerca de um mês, mais ou menos. Entre metade de novembro e metade de dezembro. As primeiras, quando está o Bruno Bianco ainda, o que ele disse é que ele participou desse início dessas discussões para acompanhar essa tentativa de pacificação. Aí ele começa a entender que as intenções eram outras. Quando acontece o 14 de dezembro, ele já está com a paciência esgotada, tá? O brigadeiro está com a paciência esgotada. Ele já tinha manifestado algumas vezes que ele não iria, que a aeronáutica não iria acompanhar, que nada disso iria adiante pela aeronáutica. E ele estava alinhado com o comandante do Exército, segundo o que ele fala. O que chama atenção, Rodrigo, entre esses dois momentos, que eu acho que é importante frisar, é que no primeiro momento, quando está essa reunião com o Bianco, o Paulo Sérgio, segundo o depoimento do Batista Júnior, ainda acompanhava eles. Sim. Não iria acompanhar o golpe. Aí passa um mês e o Paulo Sérgio muda de lado. Quando chega nessa reunião, que é uma reunião já depois da reunião do dia 7 e de uma outra reunião, que se não me engano é no dia 12, e essas duas não são mais... O Batista Júnior não está nelas, quem está é o Freire Gomes. E o Bolsonaro apresenta um documento que vem pelo Felipe Martins, e aí tem aquela troca de mensagens entre o Cid e o Freire Gomes, e o Cid fala que ele enxugou o decreto, lembra? Aí vem esse momento da mudança do documento. Por isso que, assim, só para segurar aqui o 14, para a gente já chegar nesse momento dramático que você está falando, o Freire Gomes, independente de ter feito um depoimento medroso, mais contido, e até ter ali tentado minimizar a responsabilidade de todo mundo nisso, ele confirmou essas reuniões, essa do dia 7, no dia 12, ele confirmou ter visto esse documento que era muito parecido com o que foi apreendido na casa do Anderson Torres. Então, isso para a Procuradoria-Geral da República, somado ao que o Brigadeiro está falando, confirmou a acusação. Então, assim, o depoimento do Brigadeiro, ele é muito mais substancial, decisivo, coloca muito mais as coisas no seu lugar, no peso delas, mas as declarações do Freire Gomes ajudam a acusação nesse aspecto, independente desse pedaço que ele tinha falado sobre a hipótese da prisão. Para a acusação em si, para a PGR, isso era uma questão menor. E aí, por isso a gente vem falando ao longo da semana da dimensão pública desse processo para a dimensão jurídica. Para a dimensão jurídica, o plano da PGR está caminhando direitinho. Perfeito. A acusação está conseguindo coletar as provas que precisa para sustentar a denúncia que apresentou o Supremo Tribunal Federal. E se você perguntar a minha opinião, a partir de hoje, Jair Bolsonaro está mais perto da condenação. Então você já respondeu. Fortíssimo, é um quebra-cabeça. Juliana Dalpiva, obrigado pela sua participação. Lembrando, para quem chegou agora, o depoimento não foi transmitido, mas a gente tinha equipe, tinha jornalista, tinha a repórter Juliana Dalpiva, também a Heloísa Vilela, dentro da sala, e a Juliana trouxe toda a interpretação do que ela viu, né, e do que ela ouviu para a gente. Obrigado, Juliana, pelo teu trabalho e pela tua participação aqui no ICL Urgente. Obrigada, queridos. Até amanhã. Valeu. Muito importante a gente ter ao vivo aqui a Juliana Dalpiva. Eu vou aproveitar para rapidamente, gente, é um quebra-cabeça. Então a Juliana explicou. Freire Gomes, na segunda-feira, ex-comandante do Exército, deu um depoimento mais medroso. Não confirma que deu voz de prisão para o Bolsonaro, mas isso, do ponto de vista jurídico, não importa tanto assim, porque ele confirma que as reuniões aconteceram. E aí vem o Batista Júnior, outra peça do quebra-cabeça, e confirma, nestas reuniões, que o Freire Gomes também já havia dito que aconteceram, houve conversas desse tipo. E conta isso aqui que nós relatamos. É impressionante. Ele foi chamado no Ministério da Defesa e colocaram em cima da mesa, eu imagino a cena, a mesa, chefes das 3 armas, e está aqui, ó, gente, um plano para o Lula não tomar posse. Era isso que estava dentro da pasta, em cima da mesa. É ou não é um golpe de Estado? Se isso não é um golpe de Estado, eu não sei o que é. Um último trecho aqui para a gente mostrar rapidamente
ao ser perguntado por um dos ministros se conversou com o general Augusto Heleno, um personagem que está escondidinho debaixo da cama, né? Augusto Heleno. O Batista Júnior respondeu o seguinte: conversei sim com o general Heleno sobre esses temas em 2022. Ele, general Heleno, tinha um filho se formando no ITA, que é aquela faculdade, né, que fica lá no Vale do Paraíba, super importante na área de aeronáutica. A diplomação foi em 16 de dezembro. Nunca tinha conversado com ele. Eu estava na formatura, presidia a diplomação, diz o Batista Júnior. Aí o general Heleno veio me procurar pedindo uma carona, se eu podia trazê-lo para Brasília, de avião, né? Porque o Bolsonaro chamou para uma reunião de emergência no dia 17. Não é normal o senhor sair de formatura para a reunião sábado de emergência. Então ele sairia lá da formatura do filho, o Heleno, para uma reunião de emergência. O que estava acontecendo de tão emergencial no sábado, né? Vou lhe dizer, diz o Batista Júnior reproduzindo a conversa com o Heleno, vou lhe dizer, eu e a Força Aérea e o Comando da Aeronáutica não vamos bancar qualquer ruptura. Ele, Heleno, estranhou a firmeza com que eu falei. Ele veio no avião, portanto pegou a tal da carona do Vale do Paraíba em São Paulo para Brasília. Ele veio no avião, sentou na cabine e não falamos mais. Não sei se teve reunião e nunca mais nos falamos. Então o general Heleno ainda estava no esforço de tentar trazer o Batista Júnior. Vamos conversar, me dá uma carona, estou indo para Brasília, Bolsonaro, emergência. O que tinha de tão emergencial? Ali era um governo que estava limpando as gavetas para sair. Era isso que devia estar acontecendo, mas eles estavam tramando um golpe de Estado, um dia em que Bolsonaro ficou mais perto da cadeia, como resumiu aqui a Juliana Dalpiva. Após o depoimento de Batista Júnior, Bolsonaro fica mais perto da cadeia, é o resumo desta quarta-feira. Vou passar para outros temas aqui do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse a deputados, a outros parlamentares, que não há consenso na casa sobre a anistia ampla que os bolsonaristas querem para os golpistas. Mota afirmou ainda que está cansado de ser cobrado sobre o tema e que o texto, da forma como está, vai ser declarado inconstitucional pelo STF. Então explica pra gente, Laura, mais um revés aí para os bolsonaristas, né? Esta fala do presidente da Câmara. De acordo com as pessoas que estavam nessa reunião, o deputado Nicolas Ferreira pediu para o Hugo Mota que ele fizesse um posicionamento público sobre o PL da anistia, mas o presidente da casa disse que estava muito incomodado e se irritou com essa cobrança excessiva. O Mota disse que ninguém mais do que ele quer que essa situação seja resolvida, mas que ela não vai ser resolvida à base da força. O Mota também se queixou de que as assinaturas que foram coletadas pelo Sóstenes Cavalcante tinham a justificativa de que o texto seria focado em pessoas injustiçadas, mas que, na verdade, o projeto, Rodrigo, ele também garante anistia aos réus acusados na trama golpista. Então, o Bolsonaro e os outros 31 que se tornaram réus pelo STF. Fica muito claro, então, é claro. Fica muito claro. Então, no mesmo dia, Laura, depoimento explosivo do ex-comandante da Força Aérea, colocando o Bolsonaro no cenário de golpe, a fala do presidente da Câmara e temos mais um fato. Van Garten, mais um bolsonarista largado pelo meio do caminho. A situação não está muito boa para os bolsonaristas. Hoje, o pastor Silas Malafaia, esse personagem que a gente está mostrando aqui no ICL, o pastor Silas Malafaia saiu em defesa do advogado Fábio Van Garten, após ele ter sido demitido do Partido Liberal, o PL. Van Garten atuava como assessor pessoal, braço direito, foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Malafaia classificou a demissão de Van Garten como uma covardia. Está aqui na tela, olha. Malafaia dizendo, você tem minha solidariedade, não gosto de ver covardia e gente que não tem memória de coisas boas. Estão sempre prontas para apontar falhas, nunca acertos, disse o Malafaia. Mas, Laura, afinal, explica pra gente, para quem não acompanhou, por que o Van Garten foi demitido do cargo dele no PL? Rodrigo, a demissão do Van Garten foi anunciada ontem, a demissão do PL. O motivo foi o incômodo da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, depois daquelas mensagens que foram vazadas entre o Cid e o Weingarten, que a gente mostrou aqui no ICL Urgente no começo da semana. Nessa conversa, o Weingarten ele criticou uma eventual candidatura da Michele à presidência
e concordou com o Mauro Cid de que a Michelle tinha muita coisa suja no passado dela. Eu acho que a gente tem o print dessas conversas, tá aí na tela. Além disso, o Weingarten e o Cid, eles concordaram que preferiam votar no Lula para presidente do que a Michelle. Então, na alta cúpula do Partido Liberal, os comentários que foram vazados aí dessas conversas foram considerados uma grande deslealdade à ex-primeira-dama. Por isso, aí a demissão do Weingarten, Rodrigo. Pois é, imagina só, Laura, eles comentaram simplesmente o seguinte: entre a Michelle e o Lula, eu prefiro votar no Lula, disse o Cid. E o Weingarten, eu também. E depois, um deles, acho que foi o Mauro Cid, ela tem muita coisa suja no seu passado, a Michelle. Aí deixaram assim meio enigmático, mas a gente fica tentando imaginar o que é. Aí veio a demissão do Weingarten. O único que saiu em defesa aberta do Weingarten até agora, Silas Malafaia. Silas Malafaia. Falando nele, depois do sucesso do podcast Império Malafaia, vem aí uma nova estreia polêmica aqui, né? Que só o ICL tem coragem de fazer. Agora não é podcast, é um documentário inédito, Império Malafaia. Nessa produção original do ICL, nós vamos mergulhar ainda mais na investigação jornalística que foi feita pela Juliana Dalpiva, você acabou de ver a Juliana aí no ar, em parceria com o Igor Mello, 2 super repórteres aqui do ICL, para entender como é que o poder político, a fé e o dinheiro se misturaram na construção de um império que é religioso, mas é muito mais político. E tem toques financeiros aí também. O podcast já foi ouvido por mais de 400 mil pessoas e agora o ICL vai para a apresentação desse documentário no dia 29 de maio, às 8 horas da noite, ao vivo, com a presença do Edu Moreira, a Juliana Dalpiva e o Igor Mello. Então não perca, garanta o seu ingresso nessa espécie de sessão de cinema aqui no ICL, porque é documentário, mas é cinema, porque ver exposto, né, esse sujeito é muito importante. Então você digita aí, por favor, iclurgente.com.br, iclurgente.com.br e garanta o seu lugar. A equipe do ICL te avisa no dia 29, é daqui a pouquinho. Ou então você faz a inscrição pelo QR Code. É muito rápido, viu, gente? É só botar o e-mail e a turma do ICL vai te avisar. Fica o convite para você assistir Império Malafaia. Vamos falar um pouquinho mais dos bolsonaristas. Dá tempo de falar de uma outra personagem aqui, a Carla Zambelli. Eu falei de gente que vai sendo largada pelo caminho, né? Hasselmann, depois o Weingarten, a Carla Zambelli. O Partido Liberal do Bolsonaro se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e, entre outras coisas, estão tentando ver se uma parte da bancada quer tentar salvar a Zambelli. Ela foi abandonada pela família Bolsonaro, mas uma parte da bancada está tentando salvar a Zambelli. A parlamentar foi condenada no inquérito que apura o ataque hacker ao sistema do CNJ. Laura tem mais informações sobre esse caso. Laura. Rodrigo, essa representação para suspender o processo contra a Zambelli foi apresentada ainda em abril, mas a decisão ela depende do presidente da Câmara, Hugo Mota, que disse que só vai analisar isso essa semana. A Zambelli também disse que recebeu um sinal verde da Câmara para que o pedido do partido fosse atendido. Agora, hoje, a deputada Carla Zambelli afirmou já ter recebido R$285 mil em doações por Pix em uma vaquinha que ela abriu, Rodrigo, para custear os gastos dos processos judiciais que ela está sofrendo. A deputada agradeceu as doações e disse que as multas que ela classificou como injustas e completamente desproporcionais ultrapassam R$3 milhões. Só no caso da invasão do CNJ, que a gente comentou, a Zambelli foi condenada a uma multa de R$2 milhões, além de ser condenada a 10 anos de prisão, Rodrigo. Muito bem, então ela está tentando interromper o processo e está pedindo dinheiro. Me ajuda aí, gente, para eu pagar a multa. É a Zambelli. Notícia internacional importante, gente, e estarrecedora, na verdade. Vou até mudar de câmera aqui. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa contestou a afirmação do presidente Donald Trump de que os sul-africanos brancos estão sofrendo genocídio no país. Isso aconteceu hoje durante uma reunião entre os líderes no Salão Oval da Casa Branca. O presidente sul-africano disse o seguinte: se houvesse o genocídio dos fazendeiros brancos, posso apostar que esses 3 cavalheiros aqui não estariam comigo, incluindo o meu ministro da Agricultura. Ele não estaria comigo, porque ele estava acompanhado de sul-africanos brancos nesse encontro. Cyril Ramaphosa estava se referindo a essa turma que estava com ele. Mas o que chama a atenção? Que o Donald Trump praticou uma espécie de bullying, como ele já tinha feito com o Zelensky. Uma humilhação pública. A turma não aprende, vai para esse salão da Casa Branca para ser humilhada, porque daí o Ramaphosa fez essa afirmação, o Trump chamou uns vídeos. A gente tem aqui, não sei se dá tempo de mostrar, talvez não, no ICL Notícias Segunda Edição, nós vamos trazer isso aqui em detalhe.
Enquanto está ali o presidente da África do Sul, Trump passa vídeos dobrando a aposta e dizendo não, tem racismo lá no seu país contra os brancos. Sabe aquele papo de racismo reverso? O Trump nunca falou nada sobre o apartheid que os africaners brancos impuseram à população negra. Agora está querendo dizer que tem racismo contra os brancos, porque o Elon Musk é um branco bilionário de origem sul-africana, estava aí junto com ele. Então é mais um caso de bullying praticado dentro da Casa Branca. A gente vê ali na tela, ele mostrando o vídeo, né, contando essa história, né, e praticamente humilha o presidente da África do Sul dentro da Casa Branca. É impressionante. Uma última notícia internacional importantíssima, que vem da Europa. O ex-deputado ucraniano Andriy Portnov foi morto a tiros. Gente, parece coisa da máfia, e é, né? E é. Parece o caso aqui do sujeito que foi morto aqui no aeroporto de São Paulo. Mas o ex-deputado ucraniano Portnov foi morto a tiros do lado de fora de uma escola perto da capital espanhola, Madrid, após deixar os filhos no colégio. Portnov, de 52 anos, era assessor e braço direito de Viktor Yanukovych, ex-presidente da Ucrânia, pró-Rússia, e era o principal rival de Volodymyr Zelensky. Laura, rapidinho, mais informações. Foi assassinado em Madrid o principal rival do Zelensky, que é um sujeito que é pró-Rússia. Laura. Rodrigo, segundo as autoridades locais, homens armados que não foram identificados atiraram no Portnov por volta das 9h15, 4h15 aqui do horário de Brasília. Uma fonte do Ministério do Interior da Espanha disse que várias pessoas atiraram nele nas costas e na cabeça e depois fugiram. Quando os serviços de emergência chegaram no local, eles encontraram o Portnov morto com pelo menos 3 marcas de tiro. As autoridades agora trabalham com 2 hipóteses, crime político ou acerto de contas, Rodrigo. As 2 hipóteses podem estar juntas, né? Acerto de contas e um crime político. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria aqui na nossa retomada do ICL Urgente. Muita notícia, agradecendo a audiência fortíssima nesta quarta-feira de notícias ruins para o bolsonarismo, mas boas para a democracia brasileira e de notícias internacionais impressionantes. Laura, obrigado. Na sequência, o Chico Sá, a Gabi Varela, vem para detalhar ainda mais e a gente debater estas notícias que a Laura e eu já adiantamos para você aqui com a participação fundamental da Juliana Dalpiva desde Brasília. Obrigado, pessoal. Mais uma vez aqui com a gente no ICL Urgente. Fiquem com ICL Notícias, segunda edição. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que é que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida, no preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. E eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir, porque aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.